O vídeo que você vai assistir agora é uma síntese do Projeto Memória, com o resumo de alguns dos principais instantes dos depoimentos de ilustres engenheiros. O Projeto Memória da Engenharia é um resgate da história nacional através dos feitos da engenharia brasileira. O Brasil, hoje, tem Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Roraima, Goiás, agora Tocantins, enfim, tudo isso ocupado por causa desse toque de alvorada, que se chamou Brasília. Valeu o sacrifício. Por isso que o senhor quer pedir para deixar suas cinzas lá? Eu contei isso à nossa entrevistadora, e eu tenho no meu, aquele documento que a gente faz para ser cremado, eu tenho um pedido aos meus pósteros, que as minhas cinzas sejam jogadas na esplanada dos ministérios. Eu quero voltar para lá. A emoção, a informação, a história, o inusitado, o futuro. Estes são os vários tons das revelações que estão contidas neste projeto pioneiro, a Memória da Engenharia. Depoimentos que compõem a videoteca do Instituto de Engenharia de São Paulo. São horas e horas de gravação, reunindo depoimentos de homens que tiveram uma participação fundamental para o desenvolvimento da nossa engenharia. Uma combinação de técnica e arte, de criatividade e ousadia. O conhecer a história, quero crer não só na engenharia, na física, etc., é muito importante para a formação do profissional. Saber o esforço demandado para conseguir um certo resultado, e aquilo não foi colocado como um passo de mágica. É um trabalho laborioso, extraordinariamente penoso, para lograr um resultado eficaz. Para a formação é muito importante. E até recomendo mesmo, sempre defendi a tese, que as escolas de engenharia deviam conter uma cadeira sobre a história da engenharia ao longo do tempo. Então, o problema não está em copiar ou comprar processos e soluções do exterior, mas pesquisar, desenvolver, adaptar e muitas vezes até mesmo descobrir soluções que se prestem à solução dos problemas do país. Esse é o grande futuro da pesquisa metalúrgica do campo de Nova Ferrosa no Brasil. O ITA começou no Rio de Janeiro. Começou no Rio de Janeiro. Começou no Rio de Janeiro. Enquanto estava sendo construído o CTA em São José dos Campos? Começou em Rio de Janeiro e um curso de profissional foi dado no Rio com professores americanos. Mas nesse tempo que estava no Rio, nós só convocamos oficiais. Só passávamos a convocar ou a aceitar civis, em grande quantidade, quando estavam em São José dos Campos. O engenheiro tem que ser um bom engenheiro, né? Agora, infelizmente, o engenheiro, quando chega a uma certa idade, precisa aprender a ser empresário, né? E o problema está aí, a preparação para ser empresário, né? Talvez seja superar a fase de caipirismo do meu tempo, onde nós éramos muito voltados para o mercado interno, onde a substituição de importação era uma coisa fundamental, e lembrar que nós vivemos num mundo que está ficando muito pequeno, né? A viga engenharia é uma viga grande com buracos. Só que era muito difícil de construção. Eu precisei dirigir isso pessoalmente, a construção disso tudo, porque não havia operário também especializado em concreto armado naquele tempo, né? Só que eu tive que ficar ali em cima dos operários, tudo isso, tá? Fazer isso, fazer aquilo, tudo, porque ninguém sabia fazer. Itaipu é a maior barragem do mundo do tipo. Não é a mais alta do mundo, mas a mais alta do mundo do tipo de barragem de gravidade aliviada. Mas atualmente a gente já está percebendo perfeitamente de que como o consumo de energia elétrica dobra a cada 20 anos, né? E que para projetar e para construir uma usina hidrelétrica se leva quase que esse tempo, né? Então já está se percebendo que entre agora e daqui a 20 anos vão ser instaladas no Brasil 40 mil megawatts. Nós, engenheiros, sempre reclamamos
Todas as grandes inovações que foram feitas, sempre existe um grupo de pessoas que acha que não é para a época, não se deve fazer aquilo naquela época. Existem coisas melhores para serem feitas, então a gente deve protelá-las. Mas o engenheiro geralmente não é muito sossegado, ele vai para frente e vai fazendo as coisas. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso criarmos uma tecnologia nacional. Para isso é preciso termos coragem. Investir em tecnologia, investir em pesquisa, mas pesquisa sensata. E é preciso acreditar, o Brasil é viável. Aos jovens engenheiros que estão se formando agora, evidentemente que nem tudo é róseo, nem tudo é azul. Mas quanto maior a luta, melhor a capacidade do engenheiro de resolver seus problemas. Eu adoro uma boa luta. Acho que o Brasil está passando por um período de uma luta. Isso até nos incentiva a trabalhar mais, a pensar mais, a pensar em Brasil, que é muito importante. Não se pode desanimar. Os recém-formados têm que pensar que o Brasil vai dar certo. Além dos depoimentos individuais destes homens e profissionais notáveis, o Projeto Memória reuniu também diversos engenheiros em concorridas mesas redondas. Eles recordaram os fatos marcantes, as inovações, as ousadias da nossa engenharia, o papel das escolas e a fundação da Escola de Engenharia Mauá, uma ideia que nasceu no Instituto de Engenharia. Esta mesa redonda reuniu alguns idealizadores e fundadores da Escola Mauá. É esse fazer, esse vocábulo, esse verbo que durante os primeiros anos de vida da Mauá aparecia como dístico da nossa instituição. Lembram-se? Uma locomotiva e embaixo fazer. Eu tive um professor, por exemplo, que pediu um dinheiro para mim para fazer uma determinada aquisição, o professor Abrão, e eu prometi, mas só que não tinha em caixa. Quando eu saio, no dia seguinte, passo pela oficina que ele tomava conta, vejo lá a maquinazinha, enfim, o equipamento pedido lá em instalação. Eu não autorizei ainda a comprar, eu falei. Eu disse, não, eu comprei com o meu dinheiro, depois só pago quando puder. Quer dizer que nós tivemos colaborações de professores assim. A sofisticada tecnologia nacional na construção de barragens e grandes hidrelétricas brasileiras. O painel fez uma importante retrospectiva sobre a evolução da produção de energia elétrica desde o início do século. O governo, numa atitude de, digamos assim, de suprir, de suplementar a atividade, resolveu fazer um aproveitamento das cachoeiras lá de Paulo Afonso. Aproveitamento que, diga-se de passagem, já no tempo do Império se pensava em realizar. Então, cerca de, se me falha a memória, 1947, por aí assim, o governo criou a Companhia Hidroelétrica de São Francisco. É uma preocupação constante das empresas concessionárias que haja, e também do FINAME, que hoje é um sucedâneo do BNDE, que a nacionalização dos projetos, da fabricação, fosse crescente, a ponto de nós chegarmos em usinas mais recentes de CESP, CEMIG e Furnas, com índice de nacionalizações acima de 95%. A construção do metrô de São Paulo possibilitou à engenharia brasileira o desenvolvimento de tecnologias próprias exportadas depois para outras capitais do país e também para outros países. Esta mesa redonda não poderia reunir engenheiros mais categorizados para debater o assunto. Às vezes, a folga entre o trem que anda a velocidade de 80 km por hora e a parede do túnel é 5 centímetros. Ou seja, é uma obra civil pesada, onde a tolerância é muito restrita. Para se ter uma ideia das dificuldades, os compressores que mantinham o ar comprimido no túnel da Boa Vista, o dimensionamento deles e a segurança deles era 2 vezes maior do que nos Boeings, nos aviões. Se ter uma ideia, porque qualquer problema que houvesse com os compressores, a Boa Vista ruiria inteirinha. Quando a gente vê a história da implantação do metrô, a gente vê que
o projeto adotou tudo que havia de mais avançado em tecnologia no mundo e muita coisa foi implantada em São Paulo antes de ser adotada em outras cidades, outros metrôs. Das bicas e chafarizes, a engenharia paulista evoluiu rapidamente para o abastecimento de água tratada e a aplicação de avançados sistemas de canalização de esgoto. É a engenharia de saneamento, que reuniu alguns especialistas no assunto. Os chafarizes, com o tempo, foram crescendo em número à medida que a cidade se expandia. Até que chegamos a uma época que tínhamos 14 chafarizes e todos eles insuficientes para o abastecimento normal da cidade. Nós tivemos que aprender, ensinar como fazer o tubo, como controlar a qualidade do tubo, como revestir o tubo, como radiografar cada junta durante a fabricação, como transportar o tubo, como estocar o tubo, como assentar o tubo. Tivemos que, vamos dizer assim, desenvolver toda a tecnologia de assentamento, treinar os empreiteiros nessa coisa toda, e é uma história toda muito longa de desenvolvimento de tecnologia, de construção de uma adutora em aço. A partir da década de 60, efetivamente, os computadores passaram a fazer parte da vida do brasileiro. E foi sob este clima que um grupo de jovens estudantes da engenharia começou a ensaiar os primeiros passos para a criação de uma tecnologia nacional para o setor. Esta história está contada na mesa que reuniu 3 grandes especialistas no assunto. A partir do fim da década de 60, começou a surgir em alguns pontos do país a vontade muito grande de desenvolver projetos próprios dessas máquinas. Cozipa. A implantação da Companhia Siderúrgica Paulista, construída em Cubatão, um local estratégico, exigiu um esforço tecnológico sofisticado para vencer, por exemplo, as dificuldades de um solo extremamente adverso. Estiveram no encontro para falar sobre a Cozipa engenheiros que participaram da primeira fase da construção da companhia e depois da sua ampliação. Esta equipe que está hoje presente aqui, que dará o seu depoimento, ela é parte de toda uma geração da engenharia paulista. A conclusão foi que o terreno era extremamente mole, havia uma camada superficial que tinha sido mais ou menos consolidada justamente pela plantação das bananeiras. E essa é uma consolidação muito rasa, né? A construção de Brasília, desafio da engenharia brasileira. Do nada a um marco da nossa criatividade em pouco mais de 3 anos. Engenheiros que estiveram no Planalto Central construindo a cidade, que hoje é um patrimônio da humanidade, relembram aquela época. E há uma curiosidade, nosso pessoal teve problemas muito sérios de saúde no começo do acampamento e nós imaginávamos que fossem devido à água do rio. Então nós pegamos garrafões da água do rio e trouxemos para São Paulo e mandamos examinar esta água no Instituto Biológico. E o resultado veio que a água não era potável por excesso de pó de ouro, que é uma característica de Goiás. Então aquela ilusão, por exemplo, no Alvorada, de que aqueles vêm e se tocam num ponto ao nível da água, os pilares que saem do espelho d'água, e que no Planalto, na lateral, você vê o mármore que sai do primeiro andar e vem e termina num ponto, é uma ilusão de ótica. Aqui atrás, se você olhar, existe uma seção pequena, muito pequena, que eu tive trabalho com essa seção até. Mas suficiente para aguentar a carga. Para aguentar a carga. O petróleo é nosso. As lutas, as dificuldades, a criação e o progresso da Petrobras, contados desde quando surgiu a ideia do monopólio estatal do petróleo. O assunto reuniu alguns dos pioneiros da Petrobras. Uma empresa dessa dimensão, colocando a serviço de uma causa nacional investimentos do porte que a Petrobras realiza, é capaz de transformar radicalmente o cenário da engenharia nacional, da indústria de bens e equipamentos, o parque industrial
a agricultura, a construção naval, a petroquímica e assim por diante. E a Petrobras sempre foi uma organização que se empenhou no desenvolvimento das empresas, não só de engenharia de construção, mas mais tarde de engenharia de projeto no Brasil. A história da moderna indústria aeronáutica brasileira passa pela fundação da Embraer em 1969, que tem exportado nossos aviões para o mundo todo. Os engenheiros Osílio Carlos da Silva, superintendente, e Osílio Silva, presidente do conselho da empresa, traçaram um formidável perfil do desenvolvimento da Embraer. Então, o início houve muitas oportunidades que a gente pensava que ia desistir, que não ia dar, porque não tinha meios. O Max Rosso uma vez fez um cálculo, foi isso uma das coisas que eu gravei bem. Ele tinha os relatórios de cálculo de estrutura do avião que ele tinha projetado na França, e ele mostrou para mim e disse, olha, nós precisamos de 15 engenheiros para fazer os cálculos de estrutura do Bandeirante. Aí eu falei, bom, mas nós só temos 2. Ele disse, bom, então nós vamos levar, como ele fez as contas, quanto tempo 15 engenheiros fariam o cálculo? 2 anos, 2 engenheiros ia levar 7 anos e meio para fazer os cálculos do avião. Bom, 7 anos e meio, obviamente o projeto não teria o menor interesse. Mas o fato é que no dia 22 de outubro de 1968, portanto, 20 anos atrás, o avião voou. E aí foi a grande surpresa, voou e voou bem. Quer dizer, foi realmente um dia de extrema alegria e que todos nós não nos sentimos exatamente realizados, mas nós sabíamos que um passo importante tinha sido dado. Nós sabíamos ainda que a grande tarefa, a grande dificuldade que vinha pela frente seria o lançamento de produção desse avião. Então, naquele período, nós ficamos tranquilos, ou seja, ninguém nos incomodava, porque também ninguém acreditava, ninguém pensava que aquilo pudesse realmente dar em alguma coisa. Período bom, né? Período bom, nossa. Não se lembravam de nós. E tem outra característica aí, Osílio, você se lembra que, casualmente, toda a equipe que estava envolvida era toda a equipe com o sobrenome Silva, né? E ninguém poderia acreditar que Silva fabricasse avião na época, de modo que quando veio o enriquecimento da equipe com o nome de Max Rost, aí, bom, esse Max Rost, isso é nome de quem fabrica avião, quer dizer, aí ganhamos um pouco de credibilidade. Assim, através desta videoteca, as futuras gerações de engenheiros poderão ter acesso não somente às informações, mas também às imagens que retratam a emoção do trabalho de homens que têm dedicado suas vidas para a superação de desafios, para o avanço da nossa tecnologia e para o desenvolvimento da engenharia brasileira. A primeira etapa do projeto, já vencida, foi a criação da videoteca do Instituto de Engenharia, que contou com depoimentos de diversos dos mais ilustres engenheiros brasileiros. Em seguida, é preciso mencionar a qualidade do trabalho profissional, da Argumento Produção de Vídeos, empresa contratada para execução das gravações do Projeto Memória, liderada pela competência do jornalista Ricardo Carvalho e que teve a firmeza da condução dos trabalhos da jornalista Bárbara Hartz.